tinha 6, 7 anos que a gente foi morar em São Gonçalo. Eu queria trabalhar. Tinha um mercado descendo a rua de casa. Eu pedi para trabalhar lá e fui trabalhar empacotando coisa no mercado. Até ali, o trabalho era secundário. A minha vida inteira era dedicada a cuidar de outras pessoas. A essência do evangelho é essa, né? Sim. Salvar vidas, né? Então, o gestor, que era o líder lá, não tinha conseguido vender nessa região. Cara, eu peguei o produto, falei, vou lá. Como é que você vende aqui? Em um mês eu fiz 40 clientes na região. Dessa empresa, depois eu virei sócio. E aí a jornada empreendedora começou ali forte. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Empreendedor Estoico. Podcast que tenho sempre a honra e o privilégio de trazer entrevistados incríveis aqui, onde eu aprendo muito sobre a vida e a trajetória e onde a gente compartilha muito conhecimento e muito aprendizado de como que a gente pode olhar a nossa vida sob o ponto de vista da filosofia estoica. Como que a gente pode ter uma vida mais significativa, como que a gente pode aplicar isso nos trabalhos e nos negócios para ter alta performance sem burnout, sem estresse, com a mente calma. E hoje eu trago aqui um convidado muito especial, que é um irmão aí que a vida me deu, que a gente tem cada vez se conectado mais através da filosofia, das experiências de vida. Ele tem uma história magnífica, que ele vai contar para vocês aqui, como que ele veio de uma busca espiritual, uma busca profissional, onde ele teve muito sucesso, startups, com vendas. Hoje ele é um dos sócios fundadores do Sales Club, que é hoje a maior imersão em vendas do Brasil, reconhecidamente, onde ele e seu sócio, Leonardo Castelo, outro grande amigo da Endeavor, e Thiago Concer, fundaram e levam todo esse conhecimento para milhares de empresas e empreendedores ao longo do Brasil. Além disso, ele também participa do Equity Mais, junto ao grupo Primo Rico, com Gianotto, Bruno Perini e Thiago Nigo. Então eu tenho uma honra enorme de tê-lo aqui comigo. Fábio, meu querido, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui nessa edição do nosso Empreendedor Estoico. Prazer é meu, tô em casa, né? Tá em casa, literalmente em casa. A gente estava falando aqui nos bastidores. Primeiro, prazer para todo mundo que tá ouvindo, prazer conhecer todo mundo. A audiência aí do Calma da Mente, ou do Léo Estoico agora, né? Agora Léo Estoico. Léo Estoico. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre como que é a gente co-criar as coisas, né? Esse lugar aqui tá lindo, cara. Primeira vez que eu tô no estúdio, né? Esse escritório tá massa. Obrigado. Tamo junto. Bom demais. Fábio, a gente se conectou, né? Eu lembro bem, a gente já se conhecia, eu dei algumas mentorias lá para vocês, lá no Sales Club 2021. E tudo isso tinha acontecido mais ou menos entre a época que eu tive aquela experiência com Covid, né? Que eu fiquei na UTI, que tudo mudou. E foi a época que eu conheci vocês, através do Léo, que a gente vinha da Endeavor, né? Foi apresentado lá pelo Thiago. E naquela época a gente acabou que, né, tivemos pouco contato ali. Sim. E de repente, num determinado dia, quando vocês estavam lançando o escritório novo de vocês do Sales Club, inauguração nova da sede nova, que aliás está linda, a gente começou a conversar e foi quando a gente trouxe, né? A gente falou, poxa, acabei de voltar do Vipassana, não lembro se era eu ou você que tinha ido, quem que era? Acho que eu tinha ido no Vipassana. E o mais louco é a gente tocar nesse assunto no meio de uma inauguração, lotado que tava lá, né, um monte de gente. E, cara, do nada a gente, não sei nem como a gente chegou nesse assunto. Lá no meio de um monte de gente. No meio do monte de gente, a gente falando, no meio do monte de gente, um barulho, a gente falando sobre uma experiência de 10 dias em silêncio absoluto. Calma da mente. Eu tinha acabado de voltar, cara. Então imagina, eu acabei de voltar de 10 dias de silêncio para uma inauguração da sede, com um monte de gente, e foi tipo em seguida, tipo, acho que menos de uma semana de diferença, assim. Eu saí do Vipassana e ia para a inauguração da sede. Cara, a gente começa a ver que não existem coincidências, né? A vida vai traçando o destino, a gente faz planos e Deus dá risada, né? E o que eu acho muito interessante é que a gente conversou bastante sobre as jornadas, e você tem uma jornada, né? Eu comecei uma jornada na minha vida muito focada no empreendedorismo, em ganhar dinheiro, em ter empresa, e de repente tive um acontecimento na minha vida que tudo mudou e eu resolvi parar de focar tanto em ter e fazer e focar mais em ser. E, de repente, eu te conheci, sua jornada ela foi inicialmente o contrário, né? Inicialmente você focou muito em ser, depois em ter e fazer, e a gente se reencontrou nessa fase, né? Foi, Léo, e eu acho que te ouvindo agora, assim, me veio algo que eu não tinha pensado. Acho que a gente falou sobre isso já algumas vezes,
Mas pela primeira vez me veio algo que eu não tinha pensado. Porque sempre que eu falo da minha história, eu tenho uma história de superação. Sim. Eu tenho uma história de muita dificuldade e eu sou um cara que me superei. E toda vez que eu falo sobre isso, às vezes me vem uma certa... Me vinha, né? Hoje eu entendo mais, mas me vinha um certo pensamento assim de, poxa, também no momento que eu já tô, e para quem a gente geralmente fala, né, que são pessoas, principalmente nos seus clubes, ali no palco do próprio Ecote Mais e tal, fala para empresários, para gente que já é bem sucedida, e tem muita gente com história de superação. Então, muitas vezes eu me peguei assim, puta, ficar falando de superação aqui não é um caso, porque já é gente que já venceu, que também, cada um, se for falar, tem uma história, às vezes, muito bonita, né? E várias vezes eu me peguei pensando assim, poxa, eu fico falando sobre a minha superação, mas não tem um demérito também de quem teve um berço. Na verdade, essa é a condição que todos deveriam ter, né? Todos deveriam ter. Seria interessante se todos tivessem a mesma condição, né? Sim. Mas também existe um grande mérito em quem, cara, teve uma condição mínima, ali boa até, mas mesmo assim corre atrás da sua evolução, né? Porque no final de contas é sobre evoluir. E nesse ponto, me conectou uma coisa que eu não tinha pensado. Eu acho que talvez o meu caminho de assim, evoluir primeiro e buscar ser, é porque da onde eu vim, pela minha história de vida, não tinha referência nenhuma. Eu nasci numa condição onde tudo era para tirar minha vida, assim, né? Porque quando você é criança, passa por questões muito adversas, de rejeição, de não ter um lar onde morar, etc. Minha história é bem desafiadora. Ali, eu precisava construir o meu ser, assim, eu precisava construir pilares, valores, coisas que eu não recebi de infância. Então acho que por isso, cara, Deus me conduziu ali para construir esses pilares primeiro e aí depois eu parti para realizar coisas, né? Acho que Incrível. talvez essa seja a inversão, porque eu conheço um pouquinho, cara, a tua família, seu John, galera e tal. E, pô, você tem cara, uma família admirável, assim, né? Sim. Então talvez você tenha recebido ali muita coisa de família e deu a base para você seguir dali, né? Eu acho que assim, a nossa vida a gente vai, cada um escrevendo a sua própria história, né? E eu acho que a vida de ninguém é sobre aonde você vai chegar, né? Eu acho que hoje o que eu acredito, né, muito pelo estoicismo, né, na busca das virtudes e dos valores, a nossa vida, no meu ponto de vista, somos seres espirituais, né, passando por essa experiência humana. E nessa experiência humana, nós somos a todo momento testado a quê, né? Qual que é o nosso objetivo da vida? Hoje eu acho que a gente vai ter um papo aqui bem por esse lado do sutil, né? Hoje eu vejo como grande objetivo da vida, como os estoicos viam, nós, dentro de qualquer circunstância que a vida te traz, a gente tem a oportunidade de exercer, vivenciar e experienciar nossas virtudes. Então, dentro do estoicismo, a gente tem a justiça, a maior das virtudes, a que conecta todas, como disse Cícero, né? Você ser uma pessoa justa, independente das circunstâncias. Você ser uma pessoa justa, mesmo quando as condições da sua vida não as são. Então, essa é uma das principais virtudes. Tem a coragem, né? A coragem é aquela virtude que te faz sair da cama, que te faz lutar, que te faz enfrentar as dificuldades. Eu precisei ter muito ao longo da minha história. Da coragem, você vai contar em detalhes essa história agora. Vamos. Depois nós temos a sabedoria, né? A nossa busca pela sabedoria, a nossa busca pelo conhecimento, pelo crescimento. E por fim a temperança, né? A temperança, ela é quase que um equilíbrio. Ela é como temperar, né? Não pode pôr nem muito nem pouco sal, nem muito nem pouca pimenta. Tem que ser o tanto certo, o tanto exato. Então, a busca por esse equilíbrio estoico é como a gente encara a realidade. Você fala, poxa, para que eu vou fazer isso, né? Essa aqui foi uma coisa que eu demorei a entender. Qual que é a razão da gente sermos virtuosos? Para quê que a gente faz isso? Depois eu quero dar a minha opinião e eu queria inicialmente te escutar nesse tema. Pô, se eu for à luz do estoicismo, Marcos Aurélio fala uma coisa muito legal sobre isso, né? Mas depois você fala sobre isso. Pode ficar à vontade. Não, quando ele fala que existindo ou não uma recompensa, a única forma de viver é com base nos meus valores, né? Eu saí do palco hoje, né? Hoje eu tive evento lá do Seus Club e eu falei uma coisa que me veio à lembrança, que é sobre a diferença de envelhecimento e evolução e amadurecimento, né? Porque envelhecer é um processo biológico, né? Se tudo der certo, a gente vai completar as 80 voltinhas ali, né? Exato. Mas não significa que eu vá amadurecer porque eu estou vendo o tempo passar. Sim. Amadurecer, para que eu evolua, isso exige escolhas. Eu
preciso fazer escolhas. Cara, eu inclusive acabei de fazer uma tatuagem, não sei se vai dar pra ver. Linda. Acho que vale contar assim, né? Conta sobre ela. Cara, o que é isso aqui, né? Existe um versículo, eu não sou religioso, eu creio em Deus, sou cristão, mas não religioso, mas é fato, cara, que a Bíblia é uma fonte de muita sabedoria, né? Então tem muita coisa ali. Essa parte de não sou religioso, a hora que as pessoas escutarem a sua história real daqui a pouco, elas vão achar, elas vão tomar um susto. elas vão tomar um susto, né? Mas eu não sou religioso, eu sou espiritualizado, né? Boa. Cara, o que tem um versículo na Bíblia que ele sempre gritou muito forte assim, que é João 3,8. Em João 3,8, a Bíblia fala assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é aquele que é nascido do Espírito. E ao longo da minha vida eu fui interpretando esse versículo de várias maneiras. Na minha fase mais jovem, eu sou um garoto ainda, só para deixar claro, mas... No ápice dos seus 27 anos. No ápice dos meus, né? Aí cada perna. Mas, cara, eu sou garoto ainda, mas eu interpretei de várias formas. E hoje eu entendi muito a base da filosofia estoica, da filosofia, porque sobre isso, até, cara, uma provocação aqui que eu tomo liberdade de fazer, a gente sempre fica falando assim, pô, não existe verdade. A gente sabe que isso é uma mentira. Sim. Existe uma verdade, só que ninguém é dono dela. Ela tá lá, pura, e as doutrinas são tentativas de acessar essa verdade, né? Sim. E no final de contas a gente vê que as coisas se encontram. Então, uma das coisas que a gente entende, né, quando a gente fala de livre-arbítrio e escolhas. Eu estava falando sobre a tatuagem. Cara, o que é? Eu pensei em João 3,8. João 3,8 para mim representa toda a nossa jornada nessa existência. Cara, existe uma vontade soberana. O fato é que tem muita coisa que não está sob meu controle. No estoicismo a gente tem lá a dicotomia do controle que você ensina. Sim. Né? O fato é que tem muita coisa, a maior parte das coisas não estão sob nosso controle. E eu sou um barquinho aqui, a deriva no mar. Deriva sobre tudo isso. Mas eu tenho o livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio é a velhinha no processo. São as escolhas que eu vou fazendo em meio a tudo isso que acontece. Grande parte das coisas não tem nenhum controle. Agora, o desafio é, eu posso tentar ficar vivendo remando contra essa correnteza, ou eu posso, cara, seguir o fluxo do melhor patrão do mundo, como a gente fala sempre, né? E ajustar as velas. E ajustar as velas, cara, para a vontade soberana aqui, e aí tá alinhado com esse propósito, né? Então acho que a jornada de evolução é um pouco sobre isso, né? Você diz que tem a frase de Sêneca que ele diz para o marinheiro que não sabe onde vai, qualquer vento é favorável, né? Você disse, ele vai estar simplesmente à deriva no mar, no oceano todo. Um ponto muito interessante que eu acho, essa questão que você disse que a verdade existe, né? Esse é um tema interessante, né? Sobre a verdade. O que é a verdade, né? Eu, quando passei por essa semana na UTI, né? Com 90% do meu pulmão tomado, voltei do Covid, de repente eu estava mal, numa depressão, desconectado, e eu busquei muito na teologia. Li a Bíblia algumas vezes, li os livros do Kardec, todos eles, o Bhagavad Gita, Mahabharata, do hinduísmo, Dhammapada do budismo, Tao, Zohar, Kabbalah, Kybalion, Alcorão, e todos, na hora que você mergulha neles e você tira o excesso da politicagem ainda envolvida, do Código Civil, do Código Penal que tem neles, sabendo que foram escritos há 2, 3, 4, 5 mil anos, todos eles têm uma verdade em comum, que é a bondade, é a caridade, é o bem, é a justiça. Gratidão. Todos, a gratidão, todos falam das virtudes, não tem nenhum que fala, né? As pessoas interpretam de uma forma, às vezes, pega um terrorista, pode pegar o Alcorão, e do Alcorão vir dizer que tem que sair explodindo alguma coisa. Na hora que você vai ler o Alcorão, não tem lugar nenhum que fale isso, não. Ele fala sobre ser justo, ser bom, amar o próximo, a mesma coisa que Jesus diz, a mesma coisa que Maomé disse, a mesma coisa que você pega ali no Pentateuco, o início da Bíblia, né? Os livros judaicos, o Zohar, todos dizem isso, todos trazem sobre a verdade. E a verdade, eu sempre digo, gente, a verdade são poucas e são únicas. As mentiras são infinitas, as verdades são poucas. Então, você ser uma boa pessoa, por que nós estamos aqui? Pode ser, tem gente que acha que é um acaso da vida, uma junção de moléculas, né? Tem gente que acha isso, tem gente que acha que a Terra é chata, tem gente que acha de tudo. No entanto, a hora que você começa a experienciar, a viver isso, algo que eu tenho buscado, trilhado esse caminho, você começa a entender que não. Nós somos seres espirituais.
Ela faz, pode não creres em las brujas, pero que las hay, las hay. Então nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Ponto. Essa é a realidade. Sim. Ponto número 2. Você acabou de falar, você acredita em Deus. Se Deus existe por definição, por concepção, você concorda que Deus é perfeito? E se Deus é perfeito, não existe caos, só existe ordem. E tudo é ordem. Então, a hora que você pega o universo, né, tem ali, todos os giros são perfeitos, né, os planetas, a gente às vezes não gira, chega perto do Sol, todo mundo se queima, ou às vezes se afasta do Sol e congela e morre todo mundo. Você, o oxigênio e o gás carbônico estão no ar junto. Por que às vezes o gás carbônico é veneno para nós? Por que às vezes a gente não respira ele sem querer e morre? Não acontece isso, você respira o gás carbônico. A hora que você olha o órgão do coração, as duas válvulas mitrais, uma abrindo e outra fechando, uma sincronicidade perfeita, que se mistura, você está morto. E todo o corpo, todo o organismo, tudo, o nascer de uma flor, um pôr do sol, os olhos de uma criança. Uma frase de Marcos Aurelius que diz, você me pergunta, né, na época eles eram politeístas, né, e tinha um Deus maior. Então, o Deus que é chamado Santos hoje, que o Deus maior é o Deus, né? Vocês me perguntam por que eu creio nos deuses se não os vejo, porque eu os venero. E eu respondo que nunca vi minha alma e também a venero. No entanto, Deus, né, o poder de Deus, eu posso ver nos olhos, no nascer do sol, em qualquer momento da vida. Isso é uma coisa muito rica, né? Eu estava estudando sobre isso, e assim, Léo, como você traz muito a filosofia, eu acho que assim, eu sinto vontade de trazer aqui a minha experiência, sabe? E olhando para a minha experiência, tem duas coisas interessantes, assim. Eu traduzo meio que o que a gente está chamando de verdade aqui, como se fossem leis, sabe? E, de certo modo, a Bíblia e outras filosofias são verdadeiros manuais, né? Sim. São verdadeiros manuais civis, penais, para a gente poder compreender essas leis. E sobre leis, o que eu entendo assim? Em cada plano de existência, a gente fala sobre isso, né? A gente é trino, né? A gente tem um corpo que interage com esse mundo físico que a gente vê, toca à nossa volta, tem, como a gente fala aqui, a nossa alma, quer dizer, nossa mente, né? E nossa alma ou consciência, que é interessante isso, porque a gente sabe da existência da nossa consciência, mas a ciência não consegue tangibilizar isso, né? Sim. Mas o ponto que eu ia falar no plano físico, eu tenho leis. Tem a gravidade. Que eu não vejo. Outras. Por exemplo, vamos pegar a gravidade que você falou. Boa. Cara, tem alguém aqui ouvindo esse episódio nosso que pode talvez dizer que não acredita na lei da gravidade. Acho que tem gente para tudo, certo? Sim. Mas, se subir num prédio e pular, cara, a chance de cair para baixo é enorme. É enorme. Acreditando ou não, concorda? Sim. Acreditando ou não. É uma lei. É uma lei. É uma lei. Assim como existe lei no plano mental. Você falou de Carvalho, o cara fala muito sobre isso, né? E tem lei no plano espiritual. Então, tudo que a gente vai estudando e, cara, ouvindo das mais diversas doutrinas e religiões, inclusive, uma coisa que eu entendi, eu vou contar a minha história já, a galera vai entender um pouco melhor, mas eu li a Bíblia mais de 30 vezes. Isso não quer dizer nada, tá? Porque de repente você conhece todos os versículos, se não viver um, não adianta nada. Sim. Né? Mas só para... Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Quando você olha para toda a doutrina, para tudo que é ensinado, é como se tudo que existe de doutrinas à nossa volta, todas as filosofias que você citou, Léo, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Todo conhecimento vem da mesma fonte. Se eu tentar compreender tudo só por uma ótica religiosa, cristã, cara, eu não vou conseguir. Então, a gente é um ser experiencial, preciso vivenciar essas coisas, né? Sim. Então, olhando por essa ótica, eu pego, por exemplo, cara, lei da semeadura. O que você semear, você vai colher de alguma maneira, né? Sim. A gente poderia chamar de regra de ouro. Não faça pelo outro que você não gostaria que fosse feito. Isso é citado em mais de 20 religiões. Sim. Tem um livro chamado Coração de Líder, do Marcos Fabossi, que ele mapeou isso. Então ele cita qual religião, como que é escrito e tal. Inclusive no estoicismo também fala isso, né? Base. Mas o ponto cara, isso vai funcionar você acreditando ou não. Então é como se na nossa existência o meu caminho ou meu tempo de evolução está diretamente ligado com o tempo que eu vou levar para compreender essas leis, respeitar elas e seguir elas e viver esses princípios. Né? Sim. Cara, e
assim, eu gosto sempre de você trazer para exemplos mais óbvios, né? Às vezes ajuda a pessoa a entender, né? Você falando de lei espiritual. Para muita gente pode estar desconectado e não entender. Mas vamos lá. Essa lei da semeadura ela é muito interessante, porque ação e reação, né? O próprio Caibalion traz, a Bíblia faz o que você faz para um, vai voltar para você. Então, cara, se você for grosso, se tiver com uma energia negativa, se for grosso com uma pessoa, você tem dúvida que isso vai voltar para você, você volta na hora, às vezes volta até com um tapa na cara, né? Dependendo do tamanho do interlocutor, né? Se você tá com uma energia ruim com a sua esposa, com seu filho, com quem for, isso volta. E o negócio de energia, o que eu acho muito interessante, eu tenho mergulhado muito na neurociência, mergulhado muito nisso tudo, tem um documentário incrível que chama Universo Misterioso. Tem no Netflix, né? Tem na Netflix, com Morgan Freeman. Agora na Netflix ela muda as capas, muda os nomes, mas procura aí que é um universo incrível, misterioso, vai estar lá. A capa dele é o melhor Deus que eu já vi em filmes é o Morgan Freeman. Ah, ele é... ele é genial. É aquela hora que chega lá, você vai até procurar por ele. Cadê ele? Se ele não for pro céu, eu ficaria decepcionado. Mas a hora que a gente assiste esse documentário, ele é muito incrível pelo seguinte. A hora que a gente fala que a gente é energia, as pessoas falam, é energia. Não, mas é energia mesmo, é elétrica. Essa mesma energia, não tem diferença. 100 anos atrás ninguém sabia que existisse, até Thomas Edison inventar e pegar uma coisa para medir, fazer uma lâmpada, você sabia que tinha, mas não sabia. O pessoal da nossa época lá, você vê a turma da época dos nossos avós, não tinha luz, e a hora que veio isso era igual a internet, GPT, era a mesma coisa. Então o que acontece? Nós temos moléculas, dentro das moléculas, nós temos células formadas por moléculas. Moléculas são ajuntamento de átomos. Então tem um átomo de hidrogênio, oxigênio, um átomo de hidrogênio é o melhor dos átomos, tem um núcleo e um elétron rodando em torno dele. Então, a hora que a gente toca a mão assim, nós não estamos tocando, são elétrons enviando uma energia negativa oposta, dá a sensação de toque. No entanto, se você pegar o núcleo de um elétron e ampliar ele do tamanho de uma ervilha, o elétron vai estar a 2 km de distância do núcleo, a hora que você pega na proporção. E a série do Morgan Freeman, ela começa e ela mostra o olho, né, ela começa mostrando o olho de um guepardo. A capa é o olho de um guepardo e o universo dentro do olho do guepardo. Por quê? Os primeiros minutos tá lá na savana da África. O guepardo, um filhotinho, aquela música tensa, o guepardo tentando buscar um guinuzinho para pegar aquele guinu, um impalazinho. E ele não consegue pegar o impala. O impala foge, a gente fica até com dó do bichinho, ele tava ele o filhote, o guepardo, e o Morgan Freeman fala, bom, o guepardo, ele todos os dias ele acorda com um único objetivo na vida, capturar energia. Ele não tem nenhum outro objetivo. O filhotinho dele dura mais um dia sem energia. No outro dia ele morre. O primeiro filhotinho já morreu. E a mãe dura mais uns 2 dias. Só que hoje a mãe não vai conseguir buscar mais, porque ela precisa recuperar essa energia que ela já gastou nessa corrida dela. É daquela música dramática, eles mostram o sol da savana da África e fala, e mal esse guepardo sabe que toda a energia que ele precisa está no sol. O problema do guepardo é que ele não consegue pegar energia de nada que não corra. Olha isso. Aí ele vai lá para o Big Bang, vai a cena para 13,8 bilhões de anos atrás, que é até onde a teoria científica hoje acredita que houve essa expansão, essa explosão, não se sabe porquê nem como, né? A menos que você coloque Deus na história. Se botar o criacionismo aí. Bota o criacionismo aí, senão eles estão lá, todo mundo concordando que houve essa expansão. O que houve na expansão? Tudo o universo concentrado num ponto, houve uma grande explosão. Nessa grande explosão começaram a formar os primeiros átomos. Qual que foi o primeiro? O hidrogênio, que é o átomo mais simples, o núcleo e o elétron. Aí ele vai mostrando lá com imagens 3D, visuais lindos, né? As primeiras nuvens, a poeira, vai consolidando a tal da gravidade aí, que né, alguém inventou e colocou ela ali para uma molécula atrair a outra, foram formando as estrelas, as galáxias, chega aqui 3 bilhões de anos depois, mostra o Sol lotado. O que é uma estrela? Uma estrela é um agrupamento de elétrons de hidrogênio. Aí o que acontece? Quando um elétron junta com outro, é a fissão nuclear, ele vira um átomo de hélio. Então, a hora que ela tem essa fissão, ela espelha esse fóton. Aí vai mostrando o fóton, aquele mesmo fóton que iniciou o Big Bang, se juntou,
formou uma estrela, veio 13,8 bilhões de explosões e não sei o quê. Aquele fóton virou hidrogênio, virou hélio, ele veio, demorou 8 minutos da Terra, chegou numa plantinha. Nessa plantinha, agora vem a aula de biologia, né? Você lembra daquilo? Chegou na tal das mitocôndrias. Sim. Aí chegou lá, essa mitocôndria absorveu esse fóton, pegou o oxigênio, expeliu o gás carbônico, criou a glicose. Olha isso, aquele fóton. Veio o gnuzinho, comeu a glicose, a planta, que o estômago dele consegue processar a planta, do tigrinho ali não consegue. Comeu aquilo, veio o guepardo e comeu ele. O fóton, a mesma energia. Então você para pensar, Fábio, nós somos animais também, a gente nasce, nosso objetivo maior é capturar essa energia todo dia. Só que hoje em dia a gente tem um superávit dela através de dinheiro, então a gente não precisa sair caçando e tudo, você tem comida. Mas quando a gente volta, dá um passo atrás, né, e vai olhar para isso, qual que é a sua reflexão sobre esse ponto, né? O que você visualiza dessa criação? Cara, você me lembrou, sem querer entrar muito em aspectos assim, técnicos assim e tal, também não sou especialista nisso, né? Mas a gente vai estudando, vai aprofundando, né? É engraçado, um cara que fala sobre isso, que é o Fábio Caio, e eu concordo com ele. Quando você vai estudando física quântica, por exemplo, parece que você está lendo o Evangelho, assim, sabe? É impressionante. É impressionante. E quando você vai falar daquela questão de colapso de função, como que o estado da molécula assume um determinado comportamento quando ele é observado. Sim. Por que eu estou citando isso? Isso é uma das únicas coisas que é comprovadas assim, na física quântica, né? Tem duas teorias ali, uma de outras dimensões e outra, enfim. Mas sem entrar muito nisso, o ponto traduzindo para o que eu enxergo como prático para o dia a dia nosso. Cara, se tudo é energia, e essa energia ela pode ser positiva, ela pode produzir ou não, né? Depende do que eu estou semeando. Cara, eu semeio com o que eu penso, eu semeio com o que eu sinto. Né? Você começa a sua criação com o seu pensamento. Minha criação com aquilo que surge lá na essência. Então, quando a gente fala sobre isso, eu sei que tem muito assunto que é banalizado às vezes por ser muito dito, sabe? O óbvio às vezes é tão dito que perde o valor e a gente vai descolando de coisas que são importantes. Então, cara, cuidar da qualidade do que eu sinto, do que eu penso, manusear isso, assumir de fato o que a gente fala, de assumir o ponto de vista de quem observa. Como você fala aqui na Calma, Léo, a gente não é nossa mente, mas eu também não sou minhas emoções. A emoção é um produto da minha mente em contato com o mundo físico e os estímulos que eu recebo, eu preciso ser capaz de me separar disso e entender o que eu estou produzindo, né? Sim. Então, trazendo para a prática, eu acho que isso é aplicável para nós, né? Saber que, eu estou me sentindo mal, eu estou aqui, sei lá, experienciando coisas ruins. Eu sou totalmente responsável por isso. Acho que, assim, de um jeito muito inteiro com isso que eu estou falando, a minha própria história de vida, acho que combina nisso, sabe? Aliás, você tem que trazer essa história, né? A turma já está ficando curiosa. Como é que você começou essa jornada toda aí? Por que você leu a Bíblia 30 vezes? Conta isso pra gente. Tá na hora, já posso sim? Pode contar. Então, assim, eu falei sobre isso, é muito real, né? Só para vocês entenderem o contexto, né? E não é fácil contar minha história assim. Uma coisa é falar no palco, dar uma pincelada, né, Léo? Outra coisa é contar aqui, assim, pô. Mas eu vou fingir que a gente está lá sentado no nosso momento ali, em particular. Vou fingir que vocês não estão ouvindo. Mas, assim, eu desliguei agora, vou falar, então, não vai sair. Tá tudo desligado já. Então agora eu vou rasgar o verbo. Cara, quando a gente fala sobre isso, assim, eu acho que existem muitas histórias de superação, mas no momento presente que a gente vive, que todo mundo é super-herói, eu acho que trazer a minha história não é fácil, mas eu acho que se inspira a galera dessa geração, né? Super-herói no sentido que tá todo mundo fingindo que tem uma vida perfeita no Instagram, né? Vamos lá. Hoje em dia, nunca houve tanta filosofia, nunca tanto cientista, nunca tanto especialista em tudo, mas é a geração que mais se mata, a geração que mais sofre de ansiedade, depressão. A gente tem números aí, né? Sim. 85% do mundo está desengajado, né? Então, cara, isso é
gritante assim, né? Então como é que pode? A geração mais filosófica e a geração mais depressiva, então alguma coisa não está Não batendo tá aí, ornado, né? né? Então, mas vamos lá. Cara, eu fui acidente de percurso. Hum. Eu sou filho de uma telefonista, nasci na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, a terra lá dos milicianos, né? Pra quem viu Tropa de Elite. Ah, é por ali? Ali é onde, né? Minha mãe foi amante do meu pai, eles tiveram uma relação extraconjugal. Tá. Meu pai Então, eu nasci como acidente de percurso. Minha mãe é uma pessoa muito simples, era uma telefonista, guerreira, mas com diversas dificuldades ali de família também. Então, uma pessoa com psicológico bem desafiador. Pra você ter uma ideia, Léo, eu nunca contei isso, tá? Quando eu tinha 14 anos, se eu não me engano, minha mãe me contou que ela, como eles me tiveram nessas circunstâncias, então eles não queriam, principalmente o meu pai não queria esse filho, né? No caso, eu. E tem alguns episódios assim, do meu pai bater na barriga da minha mãe, e por fim, minha mãe me contou, tinha uns 13, 14 anos, que ela foi me abortar. Caramba, cara. É um assunto até assim, polêmico, né? A gente sabe que aborto no Brasil é uma coisa, né? É. E na época, você não tinha remédio para aborto, né? Eu tenho 40 anos hoje, né? Apesar dessa carinha de 20 aqui. Eu tenho 40 anos e não tinha remédio. Então, na época, era cirurgia, era aquelas clínicas mesmo, né? Até clandestino, vai. E ela me disse que saiu de lá operada. Mas ela fez o aborto. Ela fez o Só aborto. que não deu certo. Só que a barriga não diminuiu. Quando ela foi ver, tinha um bebê de 5 meses lá. E eu insisti em nascer. Estou dando só um exemplo Guerreiro desde a largada, né? de um recorte na história, onde assim, não sei o que aconteceu, se tinha um gêmeo, isso não é o ponto principal. O ponto principal é que eu fui gerado, né? E nasci em um lar que não existia. Minha mãe tinha muitas dificuldades ali. E o meu pai, ele ia ficar com a minha mãe, ele tinha um relacionamento com a minha mãe. Então eu o via, mas ele. Então, assim, eu não sei se você sabe, Léo, até para a audiência, eu fui pesquisar isso, né? O Brasil tem 5,5 milhões de filhos sem nome do pai. Então o Brasil é um país de mães solteiras. Tá. Isso é um dado do Conselho Nacional de Justiça, né? 5,5. Eu lembro da época da Bebê Histórica, eu sabia que nascia 3 milhões de bebês por ano, né? Exato. Então, nós temos 2 anos de safra de bebê de completo. filhos sem nome do pai. Eu sou um desses, por exemplo. Então, a ausência paterna ou materna por si só na vida de uma criança já é algo muito doloroso, é algo muito difícil. É uma lacuna que muita gente não preenche nunca ao longo da vida, né? Sim. Só que eu vivi, além dessa ausência, eu vivi uma rejeição não velada, uma rejeição declarada. Eu lembro, tinha uns 6, 7 anos, meu pai, que ia ficar com a minha mãe, não tinha nenhuma relação comigo. Uma vez ele me falou, eu lembro como se fosse hoje, estava parado, imagina, eu estava numa rodoviária em Campo Grande, porque eu fazia alguma coisa com a minha mãe, ele foi encontrar ali, e no momento a gente ficou sozinho, ele parado assim na minha frente, olhando para mim, eu tinha uns 7 anos lá. Ele falou assim, não, você não é meu filho, não. Porra. Sua mãe, querendo dizer que minha mãe era qualquer uma, assim, alguma coisa desse tipo e tal, você não é meu filho e tal. Eu tinha 7 anos, então, nessa idade, eu acho que a criança não tem nem condição de arguir, como é que você... Que idade que tem para arguir algo disso, nesse nível, né? Então, a rejeição que eu vivi foi desse jeito, assim. A gente não tinha muito onde morar, então eu fui morar na casa da minha avó, com 3, 4 famílias junto, na mesma casa, sabe? Cara, uma circunstância bem desafiadora. E, cara, tudo na minha vida era desfavorável, né? Escola e tudo mais e tal. E eu lembro que quando eu tinha ali uns 14 anos, mais ou menos, foi a última vez que eu vi meu pai, né? Eu vi, porque do nada ele apareceu dizendo que queria se aproximar. Cara, esse episódio ele é interessante porque ele marca uma... Né? Quantos anos? Eu tinha uns 14 anos. 14. E ele falou assim, ele se aproximou, via minha mãe e tal, que queria ter contato e tal. Eu estudei sempre a vida inteira em escola pública, né, assim. E aí ele falou, não, eu quero pagar uma escola para ele, não sei o que, blá, 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 e tal. Apareceu, eu falei, tá bom, eu nunca tive... Beleza, né, tal. E do jeito que ele apareceu, ele sumiu e nunca mais ouvi meu pai. A última vez que eu o vi
em Campo Grande, ele passando com o carro assim, me deu oi, tchau, oi, tchau. Até hoje. Até hoje. Depois teve um episódio que eu vou contar no final. Tá. Mas foi a última vez que eu vi. Minha mãe, a gente morava em Campo Grande, mas numa circunstância muito desafiadora. E aí minha mãe foi morar em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sabe aquela música lá do Seu Jorge? Morando em São Gonçalo, você sabe. Pô, eu sei como é morar. É pesada a coisa lá. Pesado, cara. Eu fui para um lugar que na época assim, era uma roça praticamente. Um lugar, assim, não que Campo Grande fosse grandes coisas, mas São Gonçalo era muito pior naquela época. E não conhecia ninguém, né? Fomos para longe de toda a família, eu e minha mãe sozinhos ali. E eu tinha essa idade, 14 anos, mas não, eu fui para lá um pouquinho antes. E dali eu me tornei assim, Léo. Eu era uma criança de 7 anos, ali, mais ou menos 8 anos, foi quando a gente foi para São Gonçalo, né? Esse recorte de 14 anos foi quando eu fui passar um final de semana em Campo Grande, alguma coisa assim, mas eu já morava em São Gonçalo. Tá. Só para entender aí a cronologia. E eu lembro que com 7, 8 anos eu era um homem da casa. Minha mãe era extremamente abalada psicologicamente, ela trabalhava. Com 6, 7 anos eu ia para a escola de manhã com a minha mãe, voltava da escola ali em torno de 1h da tarde, né, e tal. Eu ficava sozinho em casa até 9 horas da noite para minha mãe chegar do trabalho. A gente morava em São Gonçalo, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, numa distância longa. Você imagina deixar teu filho de 6 anos sozinho em casa todos os dias, de 1h da tarde até 9 horas da noite? Caramba, você parece aquele filme do Eminem que viveu uma vida, né, parecida com o que você tá contando. Eu ficava sozinho em casa. Cara, eu lembro, eu tenho assim, tinha uns traumas assim, pô, chave, eu não podia perder, senão eu não entrava em casa. Eu esquentava minha comida com 6 anos. 6 anos, que loucura. 6 anos sozinho em casa. Era a nossa realidade. E aí, você não tinha irmãos? Eu tenho um irmão mais velho do primeiro casamento, do casamento real da minha mãe, mas por dificuldade, pra você ter uma ideia, como minha mãe era uma pessoa difícil até e tal. Com 6 anos, meu irmão saiu de casa e não quis voltar nunca mais. E até dos 6 aos 18 ele nem falava com minha mãe, assim. Nossa. Depois isso foi restabelecido, de algum jeito. E mais à frente, minha mãe teve uma filha, que é minha irmã, Taicinha, né, e tal, bem mais nova. Mas até então éramos eu e o meu irmão morando totalmente distante. A tutela foi passada para um tio dele e tudo mais, do meu irmão, pra você ter uma ideia, assim, né? Então éramos eu e minha mãe, um cenário psicologicamente dificílimo, assim. Eu, até os meus 16 anos, 17 anos, eu era extremamente gago. Eu já te contei isso? Me contou. Obviamente, fruto de tudo esses traumas, todas essas coisas. Eu sofri uma violência muito grande, tinha uma, cara, tem toda uma realidade psicológica descomunal, né, Fábio? Cara, tem muito mais além disso que eu estou contando aqui, mas eu estou dando só uma ideia assim, de qual era a realidade. Minha mãe trabalhava, ok? Então a gente tinha a mínima dignidade ali, com um aperto, mas tinha. Em um certo momento, minha mãe foi mandada embora. Eu já estou cortando lá para 16 anos. 16, 17 anos. Então morávamos em São Gonçalo, uma situação e tal. Minha mãe foi mandada embora e por uma circunstância lá de dissídio, de coisas, ela saiu de lá sem receber nada. Ela era telefonista, trabalhava quase 20 anos numa empresa, foi mandada embora sem ganhar nada. Ficamos eu e ela, eu com 16, 17 anos, gago. Nessa altura do campeonato tinha minha irmã bebê, então a minha mãe tinha tido outro relacionamento. Foram os 3 únicos relacionamentos na vida dela, mas cada um teve um filho. E nesse eu tinha a minha irmã bebê, que eu cuidava. Então eu com 16, 17 anos, cuidava da minha irmã bebê e a minha mãe foi mandada embora sem ganhar nada. Daí eu fui pro meu primeiro emprego. E com 14, 15 anos, eu comecei uma busca, uma jornada. Óbvio que para preencher todas essas lacunas, eu tinha, acho que, como a gente sempre fala, né, Léo? Uma coisa é o que acontece fora da gente, a outra é como a gente decide reagir a tudo isso, né? Sim. A minha reação a tudo que eu vivi, e eu me lembro disso, cara, conscientemente, mesmo cedo. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha 6, 7 anos que a gente foi morar em São Gonçalo, eu queria trabalhar. Eu lembro de um episódio, tinha um mercado descendo a rua de casa, que era uma rua de chão e tal, chamado Novo Rio. Lá em Nova Cidade, em São Gonçalo. Quem está ouvindo por acaso de lá vai lembrar disso. Eu pedi para trabalhar lá e fui trabalhar empacotando coisa no mercado. Sim. De alguma forma, na minha cabeça, isso gerou um gatilho de, cara, preciso crescer, preciso me desenvolver. E aí começou uma jornada espiritual com 13, 14 anos. Assim. Eu lembro que com 13, 14 anos tinha dia que, em um dia, eu ia na igreja católica, eu ia no centro kardecista, eu lia São Cipriano,
São Germain. Eu lia filosofia védica com 13, 14 anos. Caramba, Fábio. Sério, essa parte cara. você nem tinha me contado ainda. Com essa riqueza de detalhe, né, cara? Sim. Eu lembro de eu sentado lendo Chama Violeta, querendo fazer chover com 13 anos. Sabe? E aí eu fui, cara, nessa busca e tal. O corpo é jovem, mas a alma é velha, né? E aí, cara, quando foi ali, com 14, 15 anos, eu conheci uma igreja. Na verdade, eu conheci pessoas que iam numa igreja. Igreja não era minha praia. Não necessariamente eu buscava uma religião, uma doutrina para viver, sabe? Tá. Eu não queria estar engessado em nada. Só que eu cheguei numa igreja, cara, vou nem citar o nome, sim, para não, né? Mas era uma igreja evangélica, que na época, cara, eu via jovem, de bermuda, de tatuagem, que gostava de rock, que orava em língua, que fazia trabalho social, que tinha uma experiência espiritual bizarra sendo jovem. Pô, corta pra eu com 17 anos, eu tenho 40, isso é lá atrás. Eu falei, pô, cara, isso é muito diferente. Aí eu fui conhecer isso. Cara, quando eu conheci isso, eu me identifiquei não com a igreja, não com a religião. Eu me identifiquei com a experiência. E aí, cara, eu mergulhei de cabeça nesse negócio. Com 15 anos eu entrei nessa igreja pela experiência, não pela religião. Tá. E, cara, você imagina, um moleque de 15, 16 anos, eu, cara, orava em línguas, eu fazia trabalho com O gente que de significa rua. orar em línguas? Fábio? Perdão, dentro da igreja, você tem uma coisa que é ser batizado pelo Espírito Santo, Tá. né? E quando a Bíblia tem um versículo que fala que o Espírito que nos ensina como orar, e também nos dons que o apóstolo Paulo fala, numa das cartas dele, ele fala sobre os dons que Deus deu para, né, a uns dom de profecia, outros dom de cura, e dom Coríntios, de língua, né? é um deles, né? Orar em línguas espirituais, assim, é quando você está no nível de presença com o Espírito Santo, cara, que o próprio Espírito Santo está te ensinando como orar. Né? E você, tipo, você ora em aramaico, né? Tipo, Cara, uma coisa assim, tem uma coisas língua que que você não sabe entende. qual é. Existiam uns fake disso, meio que Araci, Barabarian, Ah. Siri canta lá na praia, Jacaré, sabe? Tem umas coisas assim. mas existiu. E geralmente quem é esse fake é o que faz para todo mundo ver, né, e tal. Porque o jeito certo de orar é como o Pai Nosso ensina, né? O Pai Nosso, na verdade, é Deus nos ensinando como orar, né? Sim. E se você for pegar antes da oração do Pai Nosso, a primeira instrução é, quando você for orar, não faz em público como os Faça em fariseus. silêncio, Entra no teu quarto, em privado, né? em secreto, Em secreto. dobra o teu joelho e ora. Sim. Então a primeira coisa sobre oração é isso, né? Não é para todo mundo ver. É É. você em secreto com Deus, né? Mas assim, eu, cara, comecei a viver experiências espirituais bizarras, assim. Cara, eu vou contar uma. Também nunca contei isso, Léo. E, de novo, tem coisas que você não explica, você vive. Cara, eu tô em casa esperando minha mãe, como de sempre. Isso devia ser lá para umas 8 e pouca da noite. Ela chegava geralmente nesse horário, 8 e pouca, 9 horas da noite. Eu tô sentado vendo um filme, eu lembro do filme. Era um filme na TV aberta, na época não tinha Sky, essas coisas, não tinha Netflix. Era O Gênio Indomável. Sabe aquele filme com Liam Matt F. Damon? Damon. E Né? Ben Affleck. Ben Affleck e o Robin Williams, né? Robin Williams. Que era o psicólogo, É. né? Que era o terapeuta. Tava vendo esse filme. Assistindo o filme. De repente bate uma coisa assim, uma voz. Vai orar. Cara, eu peguei, desliguei a televisão, fui no Rádio Nacional. Na época, a igreja nossa tinha uma rádio que era 107,9, antiga Manchete, Tá. no rádio. Eu liguei o Rádio Nacional, tava tocando. Você já tava na igreja ainda não, nessa época? Já tava. Liguei o rádio, tocando um louvor, me ajoelhei ali e comecei a orar. Orando, eu lembro de falar assim: Deus, cara, minha mãe aqueles dois caras. Isso eu em casa fazendo isso, como eu tô contando. Tá. Ajoelhado, com o rádio ligado, Nacional, tinha uma luzinha amarela assim, ó, nele e tal, tudo meio apagado assim, e eu orando. Aqueles dois caras, deixa eles fazerem nada com a minha mãe, toma conta, livra ela, não sei o que, bababá. Eu continuei orando, aí peguei, terminei, desliguei o rádio, liguei a TV de novo e voltei a ver no filme. Deu horário de sempre, minha mãe chegou e nesse dia ela chegou em casa com uma tábua de passar. Ela tinha comprado uma tábua de passar. Aí veio com uma tábua gigante, que ela trouxe no ônibus, assim, né? E tal. Aí entrou em casa, oi, pá, tá, aquela coisa. De repente ela volta e Fábio fala: Fábio, você não sabe o que aconteceu. Onde a gente morava, do ponto de ônibus onde ela descia, ela andava uma rua muito grande para subir a nossa rua. Nessa rua tinha uns condomínios que a gente chama, quem mora em subúrbio sabe disso, condomínio da Marinha, né? Que eram uns prédios amarelos assim, e era uma rua meio escura.
Uma reta grande, assim, que era o condomínio. Onde moram os soldados da Marinha, essas coisas? Não? Eles foram construídos nessa época, então aqueles condomínios tudo padrãozinho, de antigamente, né? E aí, era uma rua escura, que passado dessa rua, ela subia a nossa rua. Aí ela falou, sabe ali, perto dos condomínios da Marinha? Eu falei, sei, mano, e tal. O cara tava passando ali, andando com a tábua. Tinham 2 caras, um de cada lado da rua. E eu passei, quando eu passei, eu percebi que eles fizeram um sinal, vieram atrás de mim. Minha mãe era mais nova na época, né? Olha só. Sério. E aí, eu percebi que eles estavam vindo atrás, eu acelerei o passo. E eles aceleraram também. Aí minha mãe é meio, sempre foi meio espalhafatosa, né? Tá? Eu pensei logo, vou dar com essa tábua aqui nele. Minha mãe falando assim, né, e tal. Mas, cara, de repente, Fábio, eles pararam e voltaram e foram embora. Olha, o poder da oração. Aí eu falei, teve o chamado, pediu, foi atendido ali. Aí eu falei pra ela, mãe, eu sabia. Caramba, cara, chega até a arrepiar escutar essa história. Eu te conto umas 3 histórias que eu me lembro dessa. Cara, eu tô te contando com riqueza de detalhe. Eu nunca mais esqueci isso na minha vida. Então, assim, ó, eu posso questionar vários conhecimentos, várias doutrinas, várias coisas, mas eu não tenho como negar o que eu vivi. O que você viveu. Eu vivi você isso. Experienciou. Eu experienciei. Não tem como você negar isso. Eu vivi coisas nessa fase. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Tava na igreja, vivendo isso intensamente. Eu vivi primeiro isso, mas no nível de experiência, eu saía toda quarta e sexta-feira de madrugada, até 3, 4 horas da manhã, para entregar alimento, fazer trabalho com gente de rua. Isso desde que eu entrei na igreja. A vida inteira. Você já era pastor nessa época? Não era pastor. Não era pastor. Você era um ajudante. Eu era nada, eu era meba. Tá. Mas ficava envolvido ali, participando o que dava. 100%, porque os jovens eram muito ativos nessa igreja. Tá. Depois eu fui aspirante, diácono, presbítero e pastor. Segui toda a hierarquia que existe lá dentro da igreja. Mas nessa época não era nada ainda. Tá. Beleza. Corta para a vida pessoal aqui. Minha mãe foi mandada embora no meio disso, sem ganhar nada. Eu até então estudava e estava na igreja, mas com 17 anos eu fui trabalhar. Porque minha mãe foi mandada embora sem ganhar nada e eu precisava trabalhar. Eu vivi isso tudo e eu ainda era gago até os 17. E era muito gago, Fábio? Muito gago, Léo. Muito gago. Mesmo. Pô, tem gente da minha infância que quando... Tem gente que não acredita, mas quando eu conto, tem uns amigos de infância, só eles podem confirmar isso, né? Mas era muito, cara. E sabe como eu curei isso? Isso é uma história, isso é uma parte muito doida. Na igreja eu fazia de tudo, Léo. Eu abria a igreja, fechava a igreja, tomava conta da cantina, fazia trabalho com gente de rua. Cara, eu fazia tudo na igreja. E a igreja tinha uns projetos junto ao governo do estado. Eu não sei quem vai lembrar disso, mas a igreja tinha umas coisas... É como se fosse um Bolsa Família. Na época tinha uma coisa chamada, por exemplo, Carnê Gideão, que ajudava famílias a pegarem lá uma rendinha, né? Para ter comida em casa. Para ter comida em casa. A igreja, algumas igrejas grandes, sérias, tinham essa parceria com a prefeitura, o governo, enfim. Fazia essa distribuição, né? Fazia. Além disso, tinha uma demanda muito grande, porque a igreja que eu pertencia era uma regional. Então ela tinha muita demanda de gente procurando, de gente ligando. Eu ficava às vezes sozinho na igreja. E aí, cara, eu tocava o telefone da igreja. E eu tinha que atender o telefone. E, cara, desgraça pra um gago é telefone, sabia? Desgraça o quê? Pra um gago é telefone. Velho, o alô do outro lado da linha, e a pessoa, alô, 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 soa pra você, gago, como uma cobrança, uma pressão absurda. Fala rápido. E o alô não sai nem por reza, você não consegue falar alô. E eu tinha que atender telefone. Pô, eu era um cara mega comprometido, mas nessa hora eu até blasfemava. Eu falava, pô, tudo eu passo aqui, mas atender telefone não é de Deus. A parte do telefone é do diabo. E como é que você conseguiu superar? Vamos lá. Cara, aí tem coisas que você vê que são assim, isso faz parte de algo também que, cara, o estoicismo ensina e tal. Depois você pode conectar isso aí pra gente, dar mais clareza. Mas, cara, como a gente falou, todo conhecimento tá lá. Existe uma verdade, existem princípios, e quando a gente acessa isso de um jeito genuíno, é como se a gente tivesse download de algumas coisas, né? Sim, sabe? É muito incrível, né? A hora que você começa... Porque vem no flow, né? A hora que você conecta nessa fonte, a hora que você conecta nessa energia, não existe mais escassez, né? Não existe falta, não existe medo. Você tá ali, simplesmente né? Exatamente. Abundante. Cara, eu fui começando a entender essa abundância. Então, por exemplo, eu tinha que atender o telefone, Léo. Foi desse jeito, cara. Eu não conseguia. Aí, não me pergunta de onde eu tirei isso. Eu atribuo a essa fonte. Tá. Na época eu não tinha celular. Imagina eu com 17 anos, eu tenho 40. Não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha Google. Não tinha onde eu pesquisasse esse negócio. Mas eu fui entender, cara, me veio isso. Por que eu gaguejo? Pô, porque
o cérebro manda um comando para produzir o fonema. E o desafio do gago é que ele pensa mais rápido do que o cérebro consegue produzir o fonema. É a disfunção vocal. Tá. E aí, por que quando canta não gagueja? Tem esse mito, né? Tem. Que é real. É real? É real. Sou testemunha disso. vou explicar. Tem as piadas todas de mau gosto. Quer falar alguma? Não. Nossa, hoje em dia você falar uma piada dessa aí. Já era, né? Mas por que quando canta não gagueja? Porque quando canta você tem um ritmo pré-definido. E aí seguir esse ritmo te facilita a falar. Ah, olha, tem... O pensamento do gago ele é mais acelerado, geralmente. Aí você põe ele nessa sequência. O que eu escalonada, fazia, né? Léo? Tocava o telefone, aí tava lá tocando o telefone. Aí eu ia lá meio assim. Eu não acredito que eu tô contando isso. Muito bom. Eu ia assim, ó. Muito bom. Você disse que não sabe. Isso é... Cara, isso pro alô só. O alô Cara, já era mas você não desesperado. tem ideia o que falar o alô significava na minha vida, velho. Quando eu falava alô, eu me senti o cara. Eu falei, caraca, eu falei alô, mano. Um alô era assim. Depois eu gaguejava tudo de novo. Mas o alô eu falei. Você disse que não sabe. Esse alô? Não, alô. Juro, cara. Aí eu comecei assim, ué, eu não preciso cantar a música, eu posso pensar na música. Aí eu ia. Alô? Olha. Cara, só. beleza. Fiz isso, E o restante da conversa? aí dava umas travadas que é de Tá. lei, mas ia, fluía. Mas aí parecia que já tava cortando ali, a ligação caiu. Não, né? aí já era. Tanto Mas faz, o né? alô saía, cara. Quando minha mãe foi mandada embora, cara, olha como é que as coisas conectam. Quando minha mãe foi mandada embora, ali foi exatamente nessa fase, adivinha qual foi meu primeiro emprego? E único. Telefonista. Telemarketing. Telemarketing. Cara, Você já tinha curado quando você não foi. tinha 100%, ainda tinha essa jateada. Eu não sei quem era mais maluco. Eu indo pedir um emprego de telemarketing gago ou o cara que me contratou gago. E ele viu que você era gago. Ele viu que eu era gago, me contratou. Cara, sabe o que acontecia? Ah. Eu era gago, sentava na cadeira, você vai lembrar o que era. Acho que você é contemporâneo. Né? Aqui, ó. Eu sou 46 anos, ainda sou 6 anos mais velho que você. Cara, lembra quando você fazia a compra com cheque? Pra quem tá ouvindo aí que não sabe, já existiu uma época que você escrevia papelinho, né? um valor no papel e valia dinheiro, né? Cheque, costuma dizer, né? Antigamente Bitcoin era numa folha de papel. É uma né? folha de papel, né? Isso existiu já, viu? Porque, cara, o cheque. Lembra que você, quando comprava em algumas lojas, a caixa ligava pra pegar o Nada Consta? Sim, era o Serasa até por telefonia, né? Isso aí, eu era o carinha do Nada Consta. Ah, Eu trabalhava em uma dessas empresas, Credlink, que aliás existe até hoje. então ele te passava o número, você jogava no computador num clipperzinho tela azul, Clipperzinho, porra. papapum, e aí você só falava nada consta. Cara, nada contra. Só que tinha um diálogo, né? Qual é a senha? Pá, você tinha que. Mas, cara, eu sentava lá, eu não gaguejava pra trabalhar. Por qual razão você saberia dizer hoje em dia? Cara, a gente conhece um pouquinho sobre a mente, né? Então, cara, a gente, além de não ser a nossa mente, a gente tem total controle sobre algumas coisas, né? Sim, Tinham gatilhos que eu conseguia desligar nessa época, tá. né? Aí esse Sem entender o gatilhos processo. não te ativava a gagueira. Cara, na verdade, eu desativava eles para entrar naquele módulo, né? Hum, E aí, cara, eu lembro que eu cheguei a ser supervisor numa época, dar treinamento pra galera, eu mandava bem nessa parada. que isso, Né? que incrível. Isso com 17 A história anos. sua ela é fantástica, Fábio. Isso com 17 anos. Ao mesmo tempo, eu continuei essa jornada na igreja. E o que aconteceu? Eu, olhando, eu já tinha tido experiências com vendas, mas nada tão profundo. Eu tive esse emprego. E chegou um momento que eu falei assim, cara, eu sei que eu posso mais, eu preciso de mais. E aí, nessa época, eu já estava aprendendo muita coisa, cara, nessa busca mais espiritual, né? Tá, mas nessa época você já lia a Bíblia várias vezes, todos os Já li, já textos, você tava, continuou cara, em paralelo dessa busca Continuei profunda. falando, muito, muito. Cara, fiz outras coisas e, cara, continuei essa busca. E comecei a entender, cara, eu posso mais. O que eu acho que é, o que eu acho não, Léo, o que eu tenho certeza que eu vou falar isso aqui porque eu sei que isso pode ajudar muita gente que está ouvindo. Cara, como que não vem da gente? Cara, eu tenho uma natureza fraca. Eu não sou nada por merecimento, eu não sou maior, melhor do que ninguém. Cara, tudo é pela misericórdia de Deus, cara, e tudo tá lá, eu só preciso estar na sintonia para acessar essas coisas, sabe? Nós somos canal, né? A gente Nós é só um somos canal. Por que eu tô dizendo isso? Cara, eu lembro que
tinham gatilhos na minha vida de coisas assim. Desse emprego de telemarketing, eu não queria, eu precisava de mais. Eu olhei o time de vendas deles, falei, cara, preciso me arriscar a isso. E pensa comigo, para quem era gago, não conseguia falar, essa era uma coisa patológica, mas eu tinha outros traumas maiores do que isso. Por exemplo, autoestima, Léo. Qualquer pessoa do outro lado da mesa era melhor do que eu, para mim. Também a forma como você viveu, né? A forma como você foi rejeitado a vida toda, né? Pela criação, pelos seus pais, né? Tem uma história do Steve Jobs em Stanford, né? Não sei se você já assistiu aquele speech dele, que ele fala, né? Que é conectando os pontos, né? E ele conta da vida dele 3 histórias. Uma história como ele também passou por essa rejeição. A mãe dele pensou em abortar, o pai rejeitou ele a vida inteira. Nesse sentido, foi muito parecida com a sua história, esse princípio de rejeição. E o que ele diz ali que é muito bonito é que quando, né, você tem que ter fé, você tem que acreditar em alguma coisa, porque quando você olha para frente, você não consegue conectar os pontos. Mas a hora que você olha para trás, os pontos se conectam. Então você pega na sua vida, né, o que você tem feito hoje, o que você está levando para as pessoas, sua vida de vendedor, o que nós estamos aqui juntos hoje fazendo esse podcast, tanta coisa que vem pela frente. E a hora que você conecta para trás, nada disso teria existido sem isso. Verdade. Nada disso teria se conectado. Porque essa força que você trouxe, né, essa força que você encontrou dentro de você, como você disse, ela é um canal, ela não é acesso, né? Não é minha. Não é sua. Ela nos vem, né, daquele lugar que a gente, quando entende, sabe que é de Deus. E quando não entende, você simplesmente não entende, mas você sabe que não é de você, porque você não tinha aquilo ali dentro, né? Você começa a entender que, como disse a Paula, né? A Paula Abreu, nossa amiga. Eu ia citar ela. Caraca. Azeitona, né? Azeitona, somos todos caraca. azeitona. Beijo pra Paula aí. Que essa frase, essa parte dela é muito legal dessa palestra, né? A hora que ela fala que a azeitona, ela é feita ela é exprimida. E quanto mais, né, aquela azeitona virgem, melhor, o primeiro suco dela naquele exprimido, se você quer ter uma azeitona pura, ela vem a partir disso aí. Do mais espremer ela vem. Então, que nós, né, quando você fala, eu quero ser inspiração para as pessoas, não vai vir uma ideia, eu sou o inspirador, não. Vai vir pica, problema, porrada, você sair e aí sim você inspirar. E outra coisa que a Paula fala, conectando com isso, você vai lembrar também, Paula, que tudo que a gente vive de difícil é medicina para a vida de alguém. Exatamente. Cara, isso eu acho genial. É uma frase cênica, né? Se minhas palavras forem ouvidas por uma só pessoa, tudo que eu disse, tudo que eu fiz, tudo que eu vivi já terá valido a pena. Cara, que é realmente levar isso para as pessoas. Então, essa história sua, eu acho que assim, eu não consigo nem enumerar o nível de inspiração que isso tem para as pessoas. Eu posso falar uma coisa? Cara, eu já contei algumas vezes uma história, claro, e sempre que conto eu vou lembrando de mais detalhes. Eu falei coisas aqui que eu nunca contei em palco nenhum. Pô, mas me veio um sentimento de gratidão agora, sabe, Léo? Estando aqui agora contigo falando sobre isso, sério? Cara, me veio um sentimento de assim, tipo, de conectar real. Que, cara, que a gente tá aqui para de fato inspirar, sabe, assim, as pessoas né? E por muito tempo, eu tô te falando isso porque por muito tempo, e como eu falei aqui, coisas que eu nunca disse publicamente, assim, o quanto a gente às vezes priva, o quanto eu me privei na vida. Eu tô no palco há um tempão, só de Seus Club tem 3 anos. Nunca falei sobre essas coisas, ou grande parte dessas coisas. As pessoas muitas vezes se envergonham do que elas deveriam mais se orgulhar, né? Sabe, cara, então, faz sentir aqui agora, real, assim, que tem o grande propósito é esse, né, de viver tudo que a gente viveu, né? E eu lembro quando o chamado me puxou. Aí eu acho que conecta com os próximos pontos, né, é muito longo, eu tô aqui tentando resumir, né? Mas assim, tá incrível. Eu lembro que com 17, então, minha mãe foi mandada embora do emprego, eu fui trabalhar com telemarketing, isso tudo que eu contei sobre como eu fui superando, até ir para vendas. Mas a parte que foi mais pesada disso também é que, com 17 anos, eu tinha minha irmã bebê e minha mãe desempregada. Eu era o chefe da minha família. Olha só. Eu lembro que meu primeiro salário, Léo, de R$300, na época, a fortuna, R$300. Meu primeiro salário, minha primeira conta em banco foi no Banco do Brasil, eu lembro hoje, até hoje. Eu peguei um empréstimo, porque minha mãe na época que trabalhava tinha uma babá que ajudava com minha irmã, e ela não conseguiu pagar por um tempo.
Meu início de vida profissional, no primeiro emprego, no primeiro salário, eu peguei um empréstimo no Banco do Brasil, que era 10 vezes o salário que eu tinha, para pagar essa dívida da minha mãe. Eu lembro que durante muito tempo, assim, como minha mãe ganhava mais do que eu, porque eu ganhava R$300, não dava para nada. A gente viveu um aperto gigante naquela fase. E assim, eu lembro até hoje que se eu tirasse R$1 para comer um salgado do meu salário, ia faltar. Fazer diferença. Durante muito tempo, eu trabalhando, o meu dinheiro era 100% para ajudar minha mãe, a minha irmã ali naquele cenário. Olha, coisa bonita. E aí, fora, tá na igreja, fazendo tudo que eu fazia pelos outros. Na igreja outros. Você não ganhava nada? Nada, zero. Até nem era pastor nessa época. Quando vira pastor, aí passa a ter um salário. Não ganhava salário. Você não ganhava nada? Eu não. Eu vou chegar já. E você já adiantou aí, né, que eu virei pastor, né? Eu pulei. Não, mas vamos lá. Cara, então você imagina assim, um jovem de 17 anos, nessa fase da vida, geralmente, o jovem tá lá estudando, tá na faculdade, tá conhecendo gente, tá namorando pra caramba, tá fazendo sexo, tá vivendo tudo isso. Eu, com 17 anos, estava sendo chefe da minha família, minha mãe e minha irmã bebê. Tinha uma frase que a gente usava naquela época que eu acho que era muito forte, que é: o meu chamado é maior do que a minha própria vida. Então, eu, dos 15 que eu entrei na igreja ali, até os meus 26 anos, vamos botar um corte de 10 anos, eu abri mão da minha vida em prol do meu chamado. E meu chamado era salvar vidas, através do evangelho. Isso era genuíno. O que aconteceu? Eu fui intensificando cada vez mais essa parte do chamado. A gente voltou a morar em Campo Grande. Eu, com 20 anos, virei pastor, né? Trabalhei com telemarketing, depois comecei a entrar em vendas profissionalmente ali, né? Quando eu virei pastor, você imagina a loucura que era. Um cara de 20 anos, eu pastoreei uma igreja em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde tem o dedo de Deus lá, né, cidade serrana, e pastoreei em Petrópolis também. Eu estive em Petrópolis agora, recente, acabei de conhecer lá. Eu pastoreei as duas igrejas ao mesmo tempo. Eu ganhava 0 de salário da igreja. Nessa época, já com vendas ali, eu trabalhando, eu tinha que gerar dinheiro e eu não tinha dinheiro, e a igreja era muito intensa. Cara, eu nunca vou trabalhar na minha vida como eu trabalhei naquela época. A igreja tinha culto todos os dias, domingo eu ministrava, né, pregava, como a gente chama, em 5 horários. Eu tinha que pastorear as duas igrejas com 20 anos. Mas por que não ganhava salário nenhum? Porque, cara, assim, na prática, existia uma desorganização da igreja. Porque você não podia permitir um jovem de 20 anos, sem ganhar salário, ajuda nenhuma, ter uma responsabilidade tão grande dessa. Mas alguém ganhava dinheiro nessa igreja? Alguém ganhava, né? Aí são os problemas operacionais da empresa, né? Porque a igreja ela é uma comunidade terapêutica, mas ela também é uma empresa, né? Comunidade terapêutica, legal. Cara, né? Eu pensei nessa visão. Cara, toda igreja séria, assim como todo centro espírita sério, assim como todo centro kardecista sério, assim como qualquer lugar que se propõe a ser sério, vai cumprir um papel de comunidade terapêutica. Em que sentido? Então, por exemplo, eu lembro que a igreja que eu cuidava, cara, eu tive grupos de recuperação para dependente químico que eu cuidava de trabalho com gente de rua, eu cuidava de trabalho de hospital, eu tinha trabalho com criança, tudo que se possa imaginar no sentido de degradação do ser humano e cuidado com o ser humano, a gente cuidava de todas as esferas como igreja. E a comunidade que vive em volta de uma igreja, ela exige isso. Então, por exemplo, tinha vezes que eu estava na igreja, entrava alguém, cara, eu tô sem gás em casa, você precisa me ajudar. Aí você e a igreja às vezes não tinha dinheiro. Fala, cara, tira o gás aqui da igreja e bota lá na casa dela. Tô te dando um exemplo, tá? Então, você imagina, eu vivia coisas como, Léo, cara, dar banho em um mendigo de rua, vestir essa pessoa, dar alimento para ela e tentar ressocializar ela, e ao mesmo tempo você aconselhar um casal de desembargadores. Caramba. Sabe? Incrível. Como pastor. E o que é muito louco disso... 20 e poucos anos. 20 anos. Eu virei pastor com 20 anos. E o que é louco disso? Cara, o que eu sabia da vida com 20 anos? O que eu tinha experienciado da vida com 20 anos? Sabe? Eu não era casado ainda, não tinha filho ainda, não tinha construído nada ainda assim. E uma coisa que é muito forte de ensinamento daquela época, trazendo para hoje, o que eu trago disso muito forte hoje? Cara, porque não era por mim. Não era pelo meu conhecimento. É porque eu tinha uma verdade para me balizar. E esse conhecimento te guiava. Quando eu aconselhava alguém, não era sobre a minha opinião. Era, cara, só existe isso aqui que é o nosso guia. Cara, à luz disso, eu vivia com base em princípios. Eu vivia com base em valores. Eu aconselhava com base nesses princípios. Que é a verdade, né? Que é a verdade. Eu digo bastante nos treinamentos que a gente tem feito na Calma da Mente.
para as empresas, para empreendedores, empresários do Endeavor, um grupo que eu faço parte, vários, né, a própria Polícia de São Paulo, o BOP. Eu falo, gente, o que eu estou fazendo aqui, eu sou simplesmente um guia. Um guia, eu estou te apontando um caminho, te apontando um conhecimento, e a mão que aponta não é a verdade, não é o conhecimento, ela é só a mão que aponta. Aliás, o conhecimento e a verdade, ele está do lado oposto da mão que aponta. Então não é sobre o que eu falo, é sobre o que você sente, sobre o que você experimenta. Estou só te mostrando ali, ó, olha ali, não olha para mim, a mão está aqui, a coisa está lá. E esse conhecimento, esse experimento, você vai vir dentro de você. Essa escritura, ela é simplesmente para te guiar, porque o conhecimento, a gente não inventa nada, Fábio, a gente não cria nada, a gente simplesmente descobre. Tudo já existe no mundo das ideias, como eu gosto de chamar. Não, e a Bíblia tem um versículo que é exatamente isso que você está falando, que ela fala que a palavra, né, ela é como uma espada que separa ossos e medula, né, e é o Espírito Santo quem convence todos sobre tudo, né? Só para conectar os pontos, como você falou, né, Léo? Então imagina assim, ó, eu expliquei essa coisa de comunidade terapêutica e tal, então a igreja cumpria esse papel de comunidade terapêutica. Isso era muito forte e eu não ganhava para ser pastor. Então, cara, eu tinha que trabalhar para fazer um trabalho que me sugava mais do que 24 horas no dia. Como é que você cuida de tudo isso? Eu tinha 20 anos, cara. Então eu costumo dizer assim que a liderança que isso tudo me ensinou, porque pensa comigo, se você vai liderar numa empresa, existe um motivador por detrás, o cara tá ali, é o emprego dele. Sim. Ele tem medo de perder o emprego dele. Agora, quando você vai liderar dentro de um ambiente como esse, cara, as pessoas estão ali fazendo de boa vontade, pela fé. Então você precisa motivar as pessoas ou liderar as pessoas para elas fazerem um serviço árduo de boa vontade. Aí a gente volta no início da nossa conversa. Qual que é essa grande motivação, né? Sempre pelo valor, sempre pela virtude. Ou seja, o que isso não traz de lição para a gente dentro de uma empresa? Beleza, você está aqui para ganhar o teu dinheiro, mas o quanto que eu não consigo trazer esse propósito para dentro, sabe? Será que essa desconexão que a gente vê hoje, não é tanto porque não tem muitas vezes o propósito, as pessoas não entendem. Uma coisa que eu fui aprendendo, né, que para mim não era nem um pouco claro nunca, sempre trabalhei para ganhar dinheiro. Sempre tive vários negócios, várias empresas, meu foco era ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro, tive sucesso, muito dinheiro, estava tudo bem. Só que eu continuava ansioso, eu continuava triste, eu continuava buscando algo, a ansiedade de conquistar virou uma ansiedade de não perder e eu continuava extremamente ansioso. E depois que eu descobri nessa segunda fase, né, eu brinco com o segundo ato, depois dessa fase de morte que eu passei, que nossa vida não é sobre nós, nossa vida é sobre as pessoas que a gente toca. Isso foi muito impactante para mim, porque se você parar para pensar, você falou de empresa. Todas as empresas que existem no planeta, sem exceção, existem para servir alguém de um serviço ou de um produto. E por que não uma comunidade terapêutica também? Ou uma comunidade terapêutica, todas é sobre servir. Só que quando você está lá, a motivação da empresa, o propósito que o dono abriu aquilo inicialmente foi servir alguém, um produto ou serviço. Só que olha que interessante, tanto que é sutil a diferença. Muitas vezes você se perde no meio desse caminho e você vai pelo dinheiro. Você acha que servir é a obrigação que você tem para você ganhar dinheiro. Você não acha que servir é o foco e o dinheiro é a consequência. Você inverte. As pessoas vão trabalhar, elas não vão trabalhar entendendo que elas estão servindo o cliente, estão servindo a empresa, estão servindo a equipe, estão servindo o propósito. Ela vai lá porque ela quer ganhar um dinheiro. E ela acha que o serviço é obrigação. Então, quando você vai entendendo que o serviço é o fim, é o propósito, e o dinheiro é a consequência, você inverte a ordem do jogo, você vai no fluxo, ao invés de você ir no contrafluxo. Isso, Fábio, muda completamente, isso muda o jogo completamente. Cara, e foi isso que eu vivi, mesmo sem ter a total consciência disso. Porque, por exemplo, eu lembro que, cara, às vezes eu pegava carona, pedia carona em ônibus para conseguir chegar a tempo na igreja e pregar. E eu morava em Teresópolis, aí nessa época eu casei, então com 20 anos eu virei pastor e casei também, né? Ao mesmo tempo. Casei com 20 anos, novíssimo, né? E aí, cara, comecei essa jornada. Então, pastorando 2 igrejas, trabalhando, vendendo. Cara, eu não dormia praticamente, assim. Era uma loucura, Léo. Assim, era uma dinâmica absurda, assim, sobre-humana. E se bancando e bancando sua família com os R$300 ali do telemarketing. Não, aí já era mais à frente. Eu já trabalhava com venda, ganhava um pouquinho mais, a minha esposa trabalhava e tal. E a gente tinha um full time de dedicação para cuidar das igrejas e das pessoas. Sua mulher trabalhava também na igreja? Trabalhava também e era pastora também.
Ah, era pastora junto também. comigo. E Ela também foi pastora junto tinha a comigo. mesma remuneração que você também. Zero. Zero. Caramba, Zero. cara. Só que assim, cara, o trabalho ali era nesse nível que eu falei, assim. Tinha várias frentes, 24 horas por dia, 2 igrejas. E, cara, além disso, eu tinha que trabalhar, né? E, cara, essa jornada foi dos 20 aos 26. Eu virei pastor com 20, pastorei até os 26. Esses 6 anos da minha vida foram... Como é que foi sua decisão, seu momento de parar? Como é que foi esse momento? Pois é onde eu ia chegar agora. Então, assim, ó, até ali o trabalho era secundário. Eu já vendia, eu já fazia, mas a minha vida inteira era dedicada a cuidar de outras pessoas. A essência do evangelho é essa, né? Sim. Salvar vidas, né? E não ganhava nada. Eu até brinco que foi o primeiro negócio meu mal sucedido, né? Eu trabalhei pra caramba e não ganhei dinheiro. Brincadeira. Já tive tantos desses. Mas assim, brincadeiras à parte. Startup, essa é a especialidade. Oxe! Rala pra caramba. Aí o pior é quando você não ganha dinheiro tendo dinheiro no caixa, né? Não, mas é isso, né? Queimar a caixa, né? Queimar a caixa, é feita né? para O isso. famoso cash burn, né? Mas vamos lá. Cara, então, com 26 anos, eu tive meu filho. Meu primeiro filho, né? E o Luca, ele nasceu, eu tinha 26 anos. Quando o Luca nasceu, foi um momento que muita gente fala, poxa, mas você abandonou isso tudo, você se revoltou com a igreja, Fábio? Você... Não houve uma revolta. Eu costumo dizer que a minha vida, Léo, foi assim, foi um mergulho de cabeça e eu saí exatamente aonde, cara, aonde era para eu sair, sabe? Eu saí exatamente onde era para eu Você sair. cumpriu aquela fase, você cumpriu aquele E momento. chegou um momento que, cara, eu virei pastor mesmo. A gente vinha aqui para São Paulo, era ungido, recebia um anel de ouro. Você tem uma ideia da igreja que eu tava? Era a igreja que o Kaká pertencia. Pronto, já falei, né? A Sônia lá. Essa galera aí. Tá. Cara, então você tinha toda a questão da liturgia e tudo mais, né? E a liderança, de novo falando sobre isso, né? Que você ser autoridade espiritual, como chama dentro de uma instituição dessa, te ensina muito, né? Tá. E foi a primeira coisa muito forte sobre liderança que eu trouxe para minha vida, porque, cara, você é testado ali em várias coisas e como eu sabia que não vinha de mim, então a autoridade Não tinha problema. não O me chefe era bom, modificava, né? O chefe é bom, cara, sabe? Só que aí, quando eu tinha 26 anos, tive um filho, foi naturalmente um processo de, cara, eu preciso viver outras coisas, ser outras coisas além disso aqui. A finalidade da minha vida nunca foi ser pastor, ou ser bispo, ou ser o que for. Eu não buscava uma religião. Eu buscava experiência. Eu buscava evolução. E eu entendi, cara, claramente que o próximo passo na minha evolução era, então, agora me construir enquanto homem. Enquanto profissional, enquanto pai, enquanto outras coisas. E aí foi um processo natural, eu fui tomando a decisão de sair da frente das igrejas, né, e tal. Quando você anunciou que você ia sair, eles tentaram te manter, tentaram vir e falar, vamos te pagar agora, alguma coisa assim, não? Não tem isso, sim, não tem isso. Eu saí da frente das igrejas, fiquei como pastor auxiliar, existe um processo ali, né, e tal. Tá. E naturalmente, cara, eu comecei uma jornada empreendedora à Vera. Tá. Eu já vendia, eu já tinha um histórico de vendas, e aí, assim, é porque uma jornada espiritual e uma jornada profissional, né? Eu falei aqui um pouco da espiritual, mas a profissional, então com 17 anos ali, eu comecei a vender de fato profissionalmente, e eu tive um marco na minha vida profissional que foi muito forte. Foi o seguinte, Léo, num certo momento, eu falei, cara, eu lembro que eu tive uma proposta para entrar no emprego e ganhar R$1.800, eu lembro disso até hoje. E R$1.800 para mim na época era uma grana, né? Uhum. E aí, isso foi bem no início, né? Eu devia ter ali, estava no início, já era pastor, não, eu não era pastor ainda, então eu devia ter uns 18, 19 anos ali. Tá. E eu recebi essa proposta para ganhar R$1.800 no emprego. E, cara, eu falei, eu já estava em vendas, cara, mas eu posso mais do que isso. Eu lembro que ali, Léo, eu criei um hábito, que é um hábito estoico. Cara, eu tenho hoje até hoje isso aqui. Eu falei, cara, eu posso mais do que isso. E eu já trabalhava com venda. E eu falei, cara, eu quero ganhar R$5.000. E eu desenvolvi o hábito de escrever. É o que a gente traz bastante, né? Você começa, você traz do mundo das ideias, pensamento, onde a gente conecta. Segunda parte da criação, a palavra. Você trouxe isso, materializou. A próxima é a ação, né? De criação. Exato. E eu lembro que, cara, olha que loucura. Sem conhecer que isso existia, eu já fazia isso meio que no modelo de OKR. E eu sempre trouxe para mim uma pegada de assim, cara, eu tenho um objetivo
mas eu preciso quebrar isso em resultados. Eu falo, eu quero ganhar 5 mil reais, mas como é que eu vou ganhar isso? Eu tinha essa mente já, mesmo sem conhecer essas metodologias na época. Eu lembro que eu escrevi isso, e na época, sabe o que eu fiz? Lá no Rio de Janeiro tem uma rua chamada Uruguaiana, que é como se fosse a 25 de março de vocês aqui em São Paulo. Sabe? Bem menor, claro. Né? E aí eu fui lá, comprei cinto, carteira e tal, pá, pegava ali que era barato, e como eu tinha um relacionamento da igreja, das coisas e tudo mais e tal, eu comecei a vender isso. Eu tinha, por exemplo, culto de empresários, toda segunda-feira, eu ia para a igreja que era mais top, que tinha bastante empresário e tal, para vender cinto, carteira e tal. Cara, no primeiro mês fazendo isso, eu ganhei mais de 2 mil reais. Então, Show. Fazendo isso, eu conheci uma pessoa, eu sou grato até hoje, o Miller, foi o cara que me trouxe para, pela primeira vez, fazer venda de fato profissionalmente, numa empresa, na época. E aí, quando eu entrei naquela empresa, foi um marco muito grande, por quê? Eu sabia de venda, mas de maneira tácita, como todo mundo, né? Aquela coisa de, cara, venda, todo mundo acha que sabe vender, né? Que sabe de venda, né? Que é lábia, que é talento e tal. Eu tinha atitude, eu tinha vontade, né? Só. Entrei lá e eu morava na região serrana, e eu era pastor na região serrana já, aí quando eu entrei lá eu já corta um pouquinho, já estava à frente das igrejas, né? Tá. E tal. Cara, o que aconteceu, resumidamente também, para não ficar muito prolixo aqui, né? Porque a história é muito grande, senão a gente vai ficar até amanhã aqui e tal. Vai me cortando aí, Léo, tá? Eu entrei, era uma venda consultiva, a gente vendia consultoria para escritórios de contabilidade, para advocacias, então era um produto muito técnico. Eu nem sabia que isso existia. Cara, eu lembro que na região serrana era uma região muito provinciana. Então o gestor, que era o líder lá, não tinha conseguido vender nessa região. Né? Tá. Ele tinha passado um mês lá vendido para um cliente. Cara, eu peguei o produto, eu lembro como se fosse até hoje, assim. Cara, eu falei, vou lá, como é que você vende aqui? E em um mês eu fiz 40 clientes na região. E aí voltei para a sede do negócio como se fosse um alienígena, assim, galera. Cara, o que você fez? Aí vendi, assim. Então, ali foi o despertar para falar assim, cara, tem uma coisa diferente aqui em vendas, sabe? Dessa empresa, depois eu virei sócio. E aí a jornada empreendedora começou ali forte, né? Tá. Cara, em 2010 eu abri a minha primeira empresa. Em 2011 abri a Masterdoc, que foi a empresa que eu vendi em 2018, lá por 8 dígitos, né, como a gente fala. Cara, e aí a jornada empreendedora veio a partir daí, Léo. Então você vê que, resumindo, então, fechando a história, né? Os resultados na vida profissional que eu fui tendo, não tem como descolar isso da minha jornada de evolução enquanto ser humano, né? E isso não parou nunca mais. Bacana. Até aqui hoje. Com você. Não, muito bom, Fábio. A sua história ela é de um nível. Não conseguia nem dar pausa aqui para a gente trazer os conceitos históricos, porque eles estão todos já imersos nela, em cada aspecto, em cada uma das lentes, né? Como a gente vem, depois que você fez a imersão, a primeira lente ali, você pega a gratidão, né? Sua vida é inteira sobre essa lente da gratidão. O conceito do amor fati, a gente entender que ame as coisas que o destino te traz, qualquer que seja elas. Olha a situação adversa que sua vida te trouxe e você amou, você se entregou. Você não ficou de mimimi ali porque você teve uma criação, uma vida difícil, sofrida, não. Você foi lá e doou mais. Você foi lá e dobrou a aposta. Então a vida te iniciou, te tomando, e você foi lá e você deu a outra face. E depois você deu a outra, e depois você deu a outra. E você deu sua vida inteira. Olha que coisa mais linda. Fico emocionado de ver isso aí. A gente pega ali, né, o mindset positivo que nos traz o estoicismo, né? Epiteto diz, não tem nada bom nem ruim, né? O Epiteto foi um escravo também do nível de dor e sofrimento, privado da liberdade, né? O dono dele, Epiteto significa a propriedade, né? O dono dele quebrou a perna dele, ele era aleijado por conta disso, e nos dizia, não existe nada bom nem ruim. É o nosso julgamento que as torna, né? A nossa mente que as torna boas ou ruins. Então você sempre teve a oportunidade de virar um marginal, um bandido, um drogado, né? Quantos, talvez, das pessoas que você conviveu aí nessa época, nessas condições, não foram por esse caminho? E de repente você não. Você mais uma vez foi lá e fez daquilo ali sua força, buscou essa força de dentro, né? Essa força de Deus. A terceira lente, né, a humildade, né, a gente entender nossa mortalidade, entender que não estamos aqui para servir, né, o memento mori, a gente vem, dá as 80 voltinhas, como você citou, e volta. A terceira lente da fé, né, não dá nem para discutir,
porque sua vida foi toda pautada nela. A quinta, né, a quarta lente, a sabedoria, né, tudo que você adquiriu de sabedoria nesse, né, sua busca pelo conhecimento, sua busca pela sabedoria. Como disse Marcos Aurelius, quando a gente vai embora, né, os senadores perguntaram para ele, Marcos, você é tão focado nas virtudes e nos valores, né? Você imagina o imperador romano naquela época. Ele tinha a fama de todos os influencers, jogador de futebol, artista, tudo num cara só. O dinheiro de todos os mega empresários somados e o poder de todos os grandes governantes do mundo. Era o cara que mandava no mundo. E ele falou para os senadores, né? Por que você é tão focado em viver das virtudes e dos valores? E ele disse, porque existem duas possibilidades na vida. Em uma delas existe algo depois da vida e na outra não existe. Vamos imaginar primeiro sobre a primeira perspectiva, que é a que eu acredito, a que eu creio, onde somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, veja bem, meus exércitos não vão, meus palácios não vão, minhas joias não vão comigo, meu corpo não vai comigo. O que vai comigo, então? O que sou. E o que sou são minhas virtudes e meus valores. O que sou é a sabedoria que eu adquiri, né? No caso de sermos seres espirituais passando por uma experiência humana. Toda a sabedoria é minha, ela vai comigo. Toda a justiça que eu pratiquei, ela não vai comigo, mas ela fica. E ela faz quem sou, essa pessoa justa. A caridade, né? A coragem. Olha a coragem que você teve em cada instante da sua vida para superar. Não é de ficar né? Corre da obrigação, não. Você abraçou, você buscou mais obrigação. Você, com 15, 16 anos, cuidava da sua mãe, da sua filha, da sua irmã e de uma igreja que não te pagava. E você ainda tinha que arrumar dinheiro para pagar a sua família. Olha o nível de coragem, resiliência, disciplina. Vamos para a sexta lente, né? Resiliência e disciplina. Todos os dias, você não fez isso por um dia ou por 2. Você fez isso por 10 anos consecutivos, só dentro da igreja. Olha o que você fez antes. E depois, né, a gente vai para a sétima lente, que é a simpatia. Que diz, faz bem a colmeia, faz bem a abelha. Faz mal a abelha, faz mal a colmeia. Então, olha que a gente pega isso, né, o transbordo. Foi uma vida de servir, de transbordo. Então, cara, que ensinamento, que aula, que lição, ó, que vocês que estão escutando aí, reescutem, né? Vocês acham que muitas vezes, a vida é difícil, não te conheço, não sei quem é você, mas tenho certeza que você tem suas dificuldades. Olha esse exemplo, né? Olha esse exemplo de superação. Depois disso virou esse mega empreendedor, esse mega empresário, hoje, né, palestrando ao lado de grandes empreendedores, Thiago Nigro, Bruno Perini, Janotto, Leonardo, né, Thiago, Léo Simão, quem dera, hein? Então, cara, realmente sua história ela é maravilhosa. Fazia tempo que eu queria que você contasse, compartilhasse ela com a gente. E eu acho que pra gente fechar, né, deixar uma mensagem, eu queria que você trouxesse um pouco, né, dessa sua visão. Se você fez no instinto, você fez na coragem, você fez na intuição, né, você fez guiado por Deus. Hoje, com essa visão mais pragmática, mais clara, né, com esse manual estoico, o que você trouxe para sua vida de hoje em diante? A pergunta que você está me fazendo agora é o desejo que eu estou de falar aqui. Queria te pedir para falar isso, você me fez a pergunta. O que eu queria te pedir para falar? A história foi vivida por mim. Mas o que eu penso tem a ver com isso que eu já ia te falar. Quando você traz as lentes, eu vivi isso aqui agora com você. Quando você falou para mim agora, cara, você tinha um saldo negativo, digamos assim, então vou relembrar a tua fala para quem está ouvindo agora. Depois você foi lá e doou mais, né? Falando sobre o fato, enfim. Quando você fala isso para mim, sabe o que me veio, Léo? Como que as lentes ajudam a gente a enxergar tudo isso que a gente está falando, tanto os princípios, as leis, os valores, a verdade, como a gente mesmo conectado nessa história. Quando você falou isso, sabe o que me veio, Léo?
Beleza, eu fiz isso tudo, vivi isso tudo, tive essa trajetória. Mas nada me impede de hoje, de repente, poder me tornar alguém que talvez não doe tanto mais. Que talvez não... E vou confessar uma coisa até aqui para quem está ouvindo. Você conhece um pouco minha história mais recente, empreendedora, os desafios que eu vivi. Sim. E você me fez cair uma ficha agora através das lentes. É isso que elas representam para mim. As lentes, acho que elas são algo assim, a gente precisa deixar elas presentes o tempo todo na nossa vida, porque elas são lentes, né? Então, como lentes, elas vão me fazendo enxergar de novo. Ressignificar, né? O tempo todo, à luz das lentes, coisas que eu preciso. Eu acabei de enxergar uma coisa que eu não enxergava. Não com essa clareza. Que, cara, o que me fez, talvez, fazer as coisas mais importantes na minha vida foi essa capacidade de, mesmo apanhando, de mesmo tendo tudo contra, eu mostrar o outro lado. E talvez em algum momento na minha vida agora, recente, admitindo isso para você aqui, eu tenha chegado em um momento, em algumas dinâmicas da minha vida, falei, pô, eu doei demais. Pô, já doei demais, E eu talvez não tão disposto a viver numa situação que eu considero talvez injusta, eu continuar com essa mesma atitude. Eu afirmo que algumas vezes eu não tive essa mesma atitude. Mesmo sendo o cara que passou por tudo isso. É interessante, isso aí me traz a questão do meio, né? O meio, eu quando fui explicar para meus filhos, Theo e Luca, eles têm 12 anos, fiz a lente com eles, e eu fui explicar para eles, né? Porque Epiteto, né, diz que a felicidade é um verbo. Ele é um ato persistente e contínuo de ato de valores. A gente é feliz a cada momento quando a gente pratica esses atos de valor. É isso que traz felicidade. Não é comprar nada. Qualquer coisa que você comprar, carro, avião, helicóptero, cara, depois que você comprou já era, não tem felicidade naquilo mais. Dá uma alegria e já era. O que dá felicidade? Quando você pratica atos de valor, quando você serve alguém. E eu sempre achei importante, graças a Deus tive uma família muito estruturada, uma criação muito boa, sou muito grato a meus pais. Sempre achei importante virtudes e valores. Você tem que ser honesto, acho que é fundamental, você tem que ser justo, é muito importante, tem que ter coragem. Mas eu achava que isso era algo importante. Eu não achava que isso era só isso que importava. Eu não achava que isso era tudo. Eu não sabia que isso era tudo. Eu não sabia qual era o objetivo. Que eu estou fazendo aqui na vida o quê? É ganhar dinheiro? Quanto? É ajudar quantas pessoas? O que eu tenho que fazer? E foi muito interessante que eu tive que ensinar para meus filhos de 12 anos, algo que eu tinha acabado de aprender, tinha acabado de assimilar, tinha acabado de experienciar e sentir, mas eu não sabia como que eu ia explicar isso para eles. Bom, meus filhos, o objetivo na vida é viver de justiça, coragem, sabedoria e temperança. E coragem, justiça, sabedoria e temperança. Não vai fazer muito sentido para uma criança de 12, não faz para a maioria dos adultos. Aí eu falei para eles o seguinte, eu vou contar uma parábola para eles. Falei, meus filhos, imagine o seguinte. Imagine que quando você vem para a vida, você vem para esse planeta, que Deus olha para você e fala, ó, você vai lá, você vai esquecer de tudo, você vai viver esse avatar, vai estar nesse videogame igual vocês estão no joguinho, você vai viver isso ali. Quando você for viver aquilo ali, qual que é seu objetivo? Qual que é a sua missão? A sua missão, você vai ter um punhado de coisa que vai acontecer na sua vida e você vai ter que sempre treinar o Kung Fu. Você vai lá para treinar Kung Fu. Esse é o objetivo, só que você não vai lembrar disso. Então, aí você vai chegar na vida e falar, Deus, eu nasci uma família de banqueiros na Suíça, bilionário. Show, pratica Kung Fu aí na Suíça. Esse frio aí, vai lá e pratica. Bom, nasci numa família na África com dificuldade, numa comunidade sem dinheiro nenhum. Pratica o Kung Fu. Eu nasci no Brasil, numa comunidade, rejeitado por pai e mãe, sem dinheiro, sem nada. Ótimo. Pratica o Kung Fu. Nasci e fui preso, 27 anos, Nelson Mandela. Ótimo. Pratica o Kung Fu na cadeia com os detentos. Agora você tira o Kung Fu e coloca virtudes e valores. Ou seja, o que a vida vai te trazer? A vida vai te trazer oportunidades para você praticar as virtudes e os valores. Ela vai te testar nessas virtudes e valores. Quem que está falando isso? Sou eu? Não. O que Jesus fez quando ele veio aqui? Para mim, o maior dos mestres que já passou nesse planeta. Para você também, eu sei, para várias pessoas que estão nos assistindo. Ele chegou aqui, foi para Roma,
Vamos lá juntar a galera, vamos todo mundo lá, chegar nesse Caesar, essas moedas muito caras aqui, vamos diminuir esses impostos, vamos parar tudo, greve. Não. Ele foi em Pôncio Pilatos, ó, vamos parar de sacanear o povo, vamos parar de sofrer, vamos facilitar a vida da galera, melhores condições. Não. O que ele fez? Ele falou, gente, não é sobre isso, vocês estão olhando para a bola errada, vocês estão olhando para o jogo errado, o jogo não é sobre nada dessas coisas. O reino dos céus não é aqui, não é essas 80 voltinhas que vocês acham que o reino do céu é aqui. É lá, é na eternidade, é o tempo todo, não é 80 voltinhas, são infinitas, não tem início e fim. Início e fim é igual no videogame. Na hora que seu filho começa a jogar um jogo, tem início e fim. Mas é um temporal da máquina ali. É esse início e fim da nossa vida. É lá. Então, cara, é sobre o bem. Pratica o bem. Ele fez isso até o último segundo. A hora que ele estava na cruz, morrendo, pregado. Ele falou, Senhor, eles não sabem o que fazem, os perdoem. Porque eles não sabem o que fazem. Salvou o outro. Hã? Salvou o outro ladrão também. Salva o outro ladrão, vai estar comigo aí na hora que amanhecer o dia. Dá um tapa na cara, oferece a outra. Tanto faz, ele saiu carregando dinheiro. Não, não é isso. Não é ruim ter dinheiro. Dinheiro é energia. Hoje em dia, você sempre, né? Você consegue praticar justiça com mais dinheiro, com mais facilidade. Consegue fazer caridade, fazer o bem. Então, quando você começa a enxergar que a vida, ela é sobre você ter essas oportunidades, veja que o que você acabou de falar. Você teve toda a condição, quando você não tinha nada, de dar tudo. No meio que você viveu, você conseguiu passar aquele game. Eu diria que você zerou um videogame ali, passou para a segunda fase. Agora você está numa fase de abundância, prosperidade. São outros desafios, porque agora você tem que praticar a mesma doação, o mesmo desprendimento, tendo. E muitas vezes é mais difícil, porque o seu meio é diferente. E aí vai, né, da nossa capacidade de termos, né, praticar a virtude, lutar o Kung Fu, tanto na Suíça quanto na favela. É muito sobre isso. Uma coisa que me veio, Léo, muita gente que vai assistir esse episódio, imagina, eles podem se ver numa situação que eu me via lá atrás, cada um com a sua realidade, né? E como é possível a gente sempre praticar o Kung Fu, mesmo não tendo nada, ou tendo tudo que eu almejo ter, né? O ponto é, eu sempre sou dotado da capacidade porque não vem de mim. Acho que, por exemplo, cara, isso aqui é real, né? Não tem nada ensaiado aqui, assim. Contando minha história, quando a gente bota as lentes sobre ela, né? As lentes aqui e tal, é uma ficha minha que cai real, né? Ou seja, talvez em algum momento eu tenha enxergado, não, agora eu preciso doar menos. Né? Então, você se apegou, né, demais. Sabe? O medo, né, como disse Gibran Khalil, o que não é a necessidade, senão o medo da própria necessidade. Sim. Então, quando você tem medo da perda, medo, né, você tem essa mentalidade escassa, esse medo, você já está vivendo a necessidade, você já está aprisionado no medo. Então, assim, eu acho importante trazer isso, porque é um exercício constante, né? Assim, ou seja, as lentes, foi essa pergunta que você fez, né? Então, acho que trazendo até para finalizar, assim, da minha parte, né? Eu realmente estou vivendo uma outra fase, você sabe disso, né? É um processo que eu venho fazendo já de desapego de um monte de coisa, né? Para construir uma jornada muito mais conectada, assim, né? Se tivesse que fazer um recorte, visto tudo que eu contei aqui, aí dos 26 para cá, empreendi, Deus me fez, cara, cheguei, e agora é o momento de voltar a doar ao máximo, né? O final é sobre isso, né? O início é sobre isso, o final é sobre isso, né? É muito legal. Léo, você fez o Vipassana comigo, né? E, bom, acho que ficou claro aqui o quanto eu sou um cara espiritualizado, né? Quando a gente está no nível de atenção pleno, que o Vipassana ensina, você sente aquele fumigar aqui no topo da cabeça, né? Lembra disso? Sim, igual quando come pimenta muito forte. Também. Exatamente, cara, exatamente. Eu tô sentindo isso agora, assim, né? Forte, fortíssimo, né?
essa presença assim, né? Para mim virou um sinal de quando você está nível de presença, cara, que você está ali aberto ao Espírito Santo. Estou sentindo uma presença enorme aqui nesse lugar agora. Também. Bom, eu acho que agora para a gente finalizar aqui, deixa uns spoilers aqui para a turma, os próximos capítulos. Acho que eles merecem, né? Ficaram até agora ouvindo a gente. Ficaram até agora. Bom, nós estamos... Muita coisa legal por vir aqui. A gente tem conversado muito desde que eu e o Fábio a gente aprofundou, a gente se encontrou nessa busca, né? Como a gente disse, eu vim do empreendedorismo e fui buscar o sutil, o espiritual, me encontrei nele. O Fábio fez o caminho oposto e a gente se encontrou nesse meio. E a gente tem levado, né? Eu tenho tentado trazer isso, né, para o meio do qual eu faço parte, meio de empresários, de empreendedores, Endeavor, pessoas que fizeram Harvard comigo no OPM, todo esse grupo de empresários e empreendedores que muitas vezes, né, acabam que dedicam sua vida ao trabalho, à busca, muitas vezes a maior parte deles conseguiu muito dinheiro, muito sucesso, e a gente vai conversar hoje em dia e a gente percebe, eu percebo o que eu vivi, o que aconteceu comigo, né? Quando a gente conquista muito dinheiro, quando a gente conquista muito sucesso, eu digo que a grande vantagem é que você sabe que não é sobre dinheiro, não é sobre bens. Aí fica mais difícil, porque parece que tem menos lugar para procurar. Você já tem o carro, já tem a casa, já tem a coisa toda. Aí você tem que olhar para dentro. Então a gente tem conseguido levar isso para esse meio. Hoje tem a Confraria da Calma da Mente, inúmeros empreendedores que estão participando. Nós temos levado esses treinamentos in company para conectar a gestão, a liderança ao sutil, a calma interior, a presença, né, a intencionalidade para a gestão. Então, a gente tem levado. E agora, eu, o Fábio, estamos iniciando com algumas coisas novas que a gente vai trazer tanto para a área de vendas, área de gestão e liderança. Temos já um projeto muito em breve, que já deixou de ser um projeto, já está em fase de início. Nós vamos fazer agora, em abril, eu, o Fábio e a Paula. Junto com a Paulinha Abreu. Junto com a Paulinha Abreu. Nós vamos fazer uma imersão em Trancoso para empreendedores, líderes, gestores. Vão ser 3 dias, vão acontecer em abril, a partir do dia 17, 18, 19, se eu não me engano. Vai ter o link depois, nós vamos passar. Legal dizendo, Léo, que, cara, diferente de tudo que a gente já vê, eu... Totalmente fora da caixa. Cara, totalmente fora da caixa. É experimentando isso tudo aqui que a gente está falando. Né? É trazendo, gente, é você passar a perceber que você não vive nessas 3 dimensões que você acha que você vive. Apenas nela, né? Nós estamos aqui nesse tempo, mas você já percebeu que tem algo mais? Você se identificou com algo que a gente disse aqui ao longo dessa conversa? Algo disso ressoou para você? Se ressoou para você, se você já percebeu que a vida é mais do que ganhar dinheiro, pagar boleto, esse encontro é para você. Se você se desconectou do seu propósito, da sua empresa, você não está encontrando inspiração para liderar seu time, onde que a gente busca inspiração? Dentro de nós. Você está precisando se reconectar com o seu sócio e quer passar um final de semana, 3 dias em Trancoso, focado, direcionado, com técnicas que você vai aprender de meditação, técnicas de conexão, toda essa filosofia estoica, nós vamos trazer ela inteira e muito mais coisa para vocês. Esses 3 dias é para você. Ele vai coincidir com o feriado de Tiradentes, que vai cair no domingo. Então já começa a se programar, já procura o link, manda um Instagram para mim, para o Fábio, para a Paula, de onde quer que você esteja assistindo. Para você fazer, vão ser apenas 50 vagas que nós estamos selecionando, porque a gente quer estar muito próximo de todo mundo, a gente quer dar toda essa atenção. É um evento extremamente exclusivo. Escolhemos Trancoso exatamente para sair dessa atmosfera do dia a dia do trabalho. Você pode programar de levar sua esposa, família, pode ir antes, emendar o feriado, enfim. Vão ser 3 dias que a gente vai ser provavelmente das 8 às 5, 6 da tarde, com eventos outdoor, né, Fábio? Vai ter canoagem, vai ter uma série de eventos que a gente vai fazer para exatamente te ajudar, te guiar nessa conexão. E a gente falou aqui sobre ambiente. Então, assim, se você quer estar num ambiente de transformação, a gente tem que sair do ambiente que a gente está. A gente tem que, né, a inspiração que você tem nas suas viagens, você tem fora do seu dia a dia. Então, é isso que essa imersão fora da caixa que nós vamos fazer em Trancoso vai te trazer. Então, fica aí o convite. E quero agradecer mais uma vez você estar aqui com a gente,
Compartilhe esse episódio, se ele te fez bem, compartilhe com os amigos, compartilhe com a família. E quero deixar aqui para o Fábio fazer as últimas palavras, meu querido. Só gratidão. Obrigado pelo tempo, pelo espaço. Vocês que estão ouvindo também, obrigado por criar esse tempo para ouvir a gente. Vamos embora multiplicar isso. Vamos embora chegar nos 10 milhões de vidas alcançadas. Em 5 anos. Que é só o início, né? Só o início. Parabéns pelo teu chamado. Tamo junto, meu querido. Bora. Obrigado.